Eu acho impressionante minha capacidade de sumir e voltar como se nada tivesse acontecido. Enfim, oi, eu sou o Hater e há um tempo atrás eu tava navegando pelo YouTube e acabei me deparando com um tipo de conteúdo o quanto tanto interessante, que era basicamente uma análise marxista do filme Shrek. No começo eu achei que era maluquice, mas no fim eu tava igual no começo. Mas eu achei aquele conteúdo simplesmente incrível. E eu decidi fazer o meu próprio vídeo nesse estilo. Até porque, pesquisando, eu não achei nenhum brasileiro fazendo isso. Só que a minha ideia a princípio era fazer um vídeo falando sobre o Shrek e tentar trazer pro nosso idioma, porque eu entendo de Shrek. E muitos youtubers fazem isso. Só que por mais que eu tenha uma certa convicção pra falar desse filme, eu queria fazer algo mais original. Então eu fiquei pensando o que eu poderia trazer pra fazer essa análise. E nesse meio tempo se passaram 4 meses. Pois é. E dando uma olhada nos meus vídeos antigos do canal, eu tive uma ideia. Eu ia falar sobre um jogo, já antes comentado aqui, que se encaixa perfeitamente nessa análise. Stardew Valley. Há muito tempo eu não enxergo Stardew Valley só como um joguinho de fazendinha. E é exatamente por isso que eu decidi trazer essa visão diferente do jogo. Lendo nas entrelinhas o significado daquele universo que tanto se assemelha com o nosso. Agora, antes de partirmos para a análise do jogo, eu vou dar um pouco de contexto sobre o que é o marxismo. O marxismo, ou socialismo científico, é o nome que se dá ao conjunto de ideias concebidas pela primeira vez por Karl Marx e Friedrich Engels. O marxismo ele critica o capitalismo e reconhece a existência de duas classes, sendo ela a minoria, a burguesia, e a maioria, que é o proletariado. A burguesia é aquela que tem posse das propriedades privadas, que são os meios de produção, né? Fábricas, máquinas, ferramentas, etc. E o proletariado é o trabalhador, que é aquele que vende a sua força de trabalho para poder sobreviver. O marxismo ele não só reconhece a existência de classes, como também reconhece que essas duas classes são antagônicas, ou seja, elas nunca estarão em harmonia porque possuem interesses totalmente diferentes. O marxismo ele também critica o capitalismo por conta da sua alienação ao trabalho. Alienação, do latim alienare, é tornar alguém alheio a alguém ou algo. O trabalho alienado é quando o trabalhador ele perde a posse dos meios de produção e se torna parte da linha de produção. O trabalhador, por sua vez, ela tem única função de gerar lucro. Agora, quando nós trazemos isso ao jogo, nós podemos observar que existem diversos exemplos de trabalho alienado. Então, logo do início do jogo, nós vemos o nosso protagonista trabalhando em uma grande corporação, que é a Joja, com diversas outras pessoas trabalhando em cubículos minúsculos. E assim, nós não sabemos exatamente o que o nosso personagem faz ou qual o seu objetivo, e muito provavelmente ele também não sabe. Ele está rodeado de outras pessoas que têm como único objetivo gerar lucro, rodeado de outras pessoas que não passam de ferramentas. O jogo começa com o protagonista trabalhando em uma grande corporação chamada de Joja, provavelmente ali de CLT, ganhando um salário mínimo, com uma rotina extremamente maçante e cansativa. O início do jogo ele reflete uma crítica marxista que fala sobre o trabalho assalariado, sobre o capitalismo, onde com toda aquela rotina monótona e exaustiva, o trabalhador se afasta de amigos, família e até de si mesmo. Aí o ambiente da Joja ele é extremamente opressivo, onde os trabalhadores eles vivem em cubículos extremamente apertados, onde o nosso protagonista ali ele é apenas um número. A sociedade burguesa, que nesse caso é a Joja, é a grande responsável por manter os trabalhadores presos em um sistema onde eles só existem ali para produzir. Eles não têm controle do que fazem ou por que fazem. Então o trabalho ele vira algo automático, cansativo e sem sentido. E isso faz com que as pessoas se sintam esgotadas, vazias. E a Joja mostra como o capitalismo transforma o ser humano em uma peça de uma grande máquina, onde o lucro vem antes da saúde, dos sentimentos, da vida pessoal. E é justamente isso que o vovô ele escreve na carta antes de morrer. Ele diz: eu perdi de vista o que mais importa na vida, vínculos concretos com a natureza e outras pessoas, que é também o que Marx critica, né? Essa frase, ela funciona não só como um chamado para fugir de toda essa alienação, mas também para reconstruir uma vida com sentido, controle e conexão real com o nosso mundo. Então é aí que acontece toda a transformação, quando o protagonista decide largar o emprego na Joja e retomar o controle da vida dele, assumindo a fazenda da família.
Meios de produção foi uma palavra que eu utilizei bastante, mas afinal, o que o Marx chama de meios de produção? É basicamente os recursos utilizados em uma produção. Máquinas, ferramentas, fábricas. Os meios de produção, eles são totalmente controlados pela minoria, que é a burguesia. Enquanto a maioria, que são os proletariados, eles têm apenas a força de trabalho, o que significa que o trabalhador tem que ir atrás de quem tem a propriedade privada, que são os meios de produção. E é daí que nasce a exploração, já que o patrão, ele lucra com o trabalho duro dos outros. Ele não é menos capacitado de fazer o serviço, porém, ele coloca você para fazer porque ele é dono dos meios. Agora, em Stardew Valley, o que a gente observa? Que a partir do momento em que chegamos na fazenda, nós nos tornamos donos do nosso próprio meio de produção. Desde a terra até a semente que a gente planta. Tudo pertence a gente. Então, ele passa pela transição de explorado para autossuficiente. O jogador, ele tem a liberdade de escolher o que produzir, em qual ritmo produzir. Então, se você quer passar o dia plantando, vai lá, você pode. Se você quer passar o dia pescando, vai em frente, pesque o dia todo e faça assim, sabe? Então, o trabalho ele deixa de ser uma obrigação aliante e ele se torna algo livre, consciente, criativo, com uma liberdade muito grande para você tomar decisões e trabalhar do modo que quiser. Além de ter liberdade de produção, nós também temos autossuficiência econômica. Então, você não mais depende da Joja para viver ou se sustentar. Você não vive naquele sistema onde você era obrigado a vender sua força e o seu esforço. Agora você se tornou mais próximo da natureza e do seu próprio tempo. Quando chegamos na Vila Pelicano, pela primeira vez em muito tempo, nós não somos vistos apenas como um trabalhador, uma máquina ou uma engrenagem. Nós somos vistos como uma pessoa. Ali nós fazemos amizades, ouvimos histórias e com o tempo nós formamos uma família com aquelas pessoas. Então assim, as amizades que a gente cria, elas não são baseadas em troca econômica, Muitas das vezes nós ajudamos uma pessoa sem receber nada em troca, apenas pela empatia, por fazer parte da comunidade. E o Marx, ele acreditava que o comunismo, ele permitiria justamente isso, uma sociedade onde as pessoas se relacionam como seres humanos livres, não como produtos de um sistema. E quando nós olhamos para nossa antiga vida lá na Joja, tudo isso simplesmente não existia. Não tinha laços, não tinha afeto, era só produção, eficiência e lucro. Então a gente trabalhava sozinho, mesmo cercado de gente. Era como se nós fôssemos só mais uma peça de uma máquina. Nós não tínhamos relação com as pessoas e é como se nós, nem aquelas pessoas que estavam lá, importassem. Para Marx, na sociedade capitalista, as relações entre pessoas não parecem como relações sociais diretas entre pessoas, mas sim como relações materiais entre pessoas, ou então relações sociais entre coisas. Esse fenômeno é o que eles chamam de fetichismo que se liga aos produtos do trabalho assim que eles são produzidos como mercadoria. Portanto, é inseparável da produção de mercadoria. Na sociedade burguesa, as qualidades e relações humanas se transformam em qualidades e relações entre coisas. E assim, Stardew Valley permite que você construa seu império rural. Na fazenda você tem aquela parada mais individual. O mais extremo de tudo é que você pode se juntar a Joja e destruir o centro comunitário, que é só um símbolo de máxima união da vila, sabe? Mas mesmo assim o jogo ele insiste em te oferecer outra escolha. Então assim, você pode usar os seus recursos para ajudar o pessoal da vila de verdade. Você pode fazer entrega, você pode recuperar o centro comunitário de pouco a pouco, pode construir uma casa nova para uma das moradoras que mora num trailer. Grande parte dessas coisas você não faz por dinheiro, você faz porque você quer ajudar, porque passou a se importar com aquelas pessoas. Você vê aquelas pessoas como família de verdade, você tem relação social com elas, Nem tudo é baseado só no capital. E aí que Stardew Valley mostra a sua força. Ele lembra da gente que existe valor fora do lucro, que a vida em comunidade, os pequenos gestos e os vínculos sinceros, eles ainda importam muito. Eu gosto muito dessa interpretação de Stardew Valley, sabe? Eu gosto de olhar pra esse jogo com um lado mais crítico, com um lado mais maduro, porque pra mim, há muito tempo esse jogo já não é só um joguinho simples de fazenda, sabe? Eu não digo isso por causa só da parte técnica, mas porque ele apresenta muitos elementos que se aproximam de uma realidade marxista. Ele nos mostra como seria a nossa realidade se nós vivêssemos ali em comunhão e se nossas relações não se baseassem apenas na troca econômica. Se todos nós pudéssemos ser autossuficientes e não dependêssemos de um patrão ou de uma escala onde nós podemos fazer a nossa rotina e trabalhar a nossa forma. E é por isso que eu acho esse jogo tão incrível e que, pra mim, ele nos mostra como seria uma realidade marxista. Então, essa aqui é minha fazenda, minha mulher pediu pra eu gravar. Esses aqui são nossos 2 filhos. Aí, essa aqui é minha mulher. Dá oi pro vídeo. Olá! Isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.